Imagine um carro que redefine o conceito do compacto premium, né? Um carro que pega tudo aquilo que aprendemos sobre mobilidade elétrica, segurança, design escandinavo e tecnologia, e simplesmente coloca em um formato menor, mais prático e ainda surpreendentemente completo. Esse carro existe e ele atende pelo nome de Volvo EX30, na versão Plus, que talvez seja o ponto de equilíbrio perfeito dentro da linha. Hoje você vai acompanhar cada detalhe desse SUV elétrico compacto que já virou fenômeno mundial. Vamos falar de design, construção, interior, tecnologia, carregamento, dirigibilidade, segurança e, é claro, sensação de uso. Tudo com uma linguagem leve, clara e ao mesmo tempo técnica. Solta a vinheta aí, editor! Galera, o Volvo EX30 nasce com uma missão ousada, né? Ser o carro mais acessível da marca e ao mesmo tempo mais sustentável. Ele é compacto, como vocês podem ver, né? Nós temos um pouco mais de 4,23 metros de comprimento, mas carrega toda a assinatura da Volvo. Segurança avançada, cuidado com materiais, simplicidade escandinava e tecnologia inteligente. A Volvo descreve o EX30 como um carro que nasceu para acelerar, né, a transição de uma mobilidade mais limpa, não só pelo fato de ser elétrico, mas também pela forma de como ele foi produzido. Estamos falando de um veículo com uma das menores pegadas de carbono já registradas pela marca. O fruto de materiais reciclados em larga escala, tanto no interior quanto na carroceria e nos componentes eletrônicos. O EX30 Plus representa o meio termo perfeito entre simplicidade, tecnologia e ao sweet spot, né, da linha, para quem quer muito conteúdo sem necessidade de pagar pelo topo. Olha que carro sensacional, galera. O Volvo EX30 Plus. Aqui no autofoco, no autoteste. Ó, rodas aro 18 polegadas. Um carro bem bonito, né? Assinatura aqui EX30. Com esse teto preto brilhante, né? Retrovisores para acompanhar exatamente as linhas do teto. Essa frente, que já é uma assinatura registrada da Volvo, com essas lanternas dianteiras, né? Estilo martelo de Thor. Muito bonito esse carro. A frentona aqui cheia de mosquito, que eu peguei estrada, mas com a logo aqui da Volvo no centro. Um carro bem bonito, viu, gente? Eu falo que de todos os carros que eu já dirigi da Volvo, esse é um dos carros mais divertidos ao qual eu dirigi, né? Questão de autonomia, questão de força. É um carro muito esperto na estrada. Você acelera, ele responde muito rápido, né? Estamos falando de mais de 270 cavalos aí. E olha só que legal, essa assinatura traseira também. Aqui, como vocês podem ver, essa traseira mais baixa, né? Com esses faróis aqui, essas lanternas traseiras também na vertical, que somente a Volvo sabe fazer. Sensores de traseiro nós temos aqui também, sensores de dianteiro, mas o que eu quero mostrar mesmo tá aqui dentro do carro. Bora lá, gente. Olha só, a gente já começa sendo surpreendido, né? A primeira impressão, a hora que você olha aqui dentro do veículo, você sente a falta de alguns elementos, né? Principalmente do painel aqui. Mas é um conceito que já vou explicar tudo para vocês. Mas olha só o acabamento das portas. Esse acabamento aqui é tudo em jeans reciclado. Os bancos, né? Bancos sem ajuste elétrico. Exatamente nessa questão dessa pegada mais sustentável. Temos aqui uma assinatura EX30 no carro. Bem bacana. Bora lá dentro do carro. Entramos no coração do EX30 Plus. E aqui, meu amigo, prepare-se. Esse é um dos interiores mais inteligentes, criativos e bem aproveitados da categoria. O
O EX30 não tenta replicar o luxo tradicional com couro, madeira e pompas, né? Como vemos na versão mais topo de linha, como a XC60 ou a XC90. Ele faz diferente. Ele abraça a simplicidade escandinava com materiais reciclados. Pois é, galera, tudo nesse carro aqui, ele tem conceitos de materiais reciclados, desde os bancos até alguns elementos nos painéis, né? Texturas modernas e soluções realmente úteis. Vamos dar uma olhada aqui em partes para você ver tudo em detalhes. O painel, aqui para vocês terem noção, é o centro das atenções, né? O painel do EX30 é minimalista. Não existe o quadro de instrumento tradicional, né? Como vocês podem ver, não tem o cluster aqui atrás do volante, né? Mas você tem todo o conteúdo do carro, absolutamente tudo, tá, gente? Tô falando absolutamente tudo, aparece nessa tela vertical de 12,3 polegadas no centro. É um conceito inspirado na Tesla, mas com toque Volvo. A organização é impecável, né? Fácil leitura e menus bem simples. O topo da tela, ele reserva as informações, né? Aqui em cima do veículo, velocidade, modo de condução, bateria, autonomia, navegação básica. E abaixo aqui ficam os controles, como ar-condicionado, multimídia, assistentes e tudo mais. Assim, no começo, você até estranha um pouco, viu, gente? Mas depois acostuma. Você acaba acostumando com esse conceito de ter o painel aqui ao centro, né? E não ter aquele cluster que fica aqui. Questão também, outra coisa que eu acabei acostumando com esse carro, conforme você vai dirigindo, é a parte de comandos nas aletas aqui, né? Pelo fato de ele não ter o câmbio convencional, ou a manopla aqui, ou algum botão, enfim, ela se transfere para cá, aqui do lado do volante, como vocês podem ver, né? Então você sempre pisa no freio, aperto para baixo, coloco no modo drive, né? Aperto para cima, ponho no modo ré, e no meio ela está no modo neutro, e aqui, esse pequeno botão, você aperta, ele coloca o carro no P. Tudo indicado aqui em cima no painel. Mas daí, o que eu achei estranho, assim, que eu posso falar que eu demorei um pouquinho para acostumar. Nos carros convencionais, aqui, normalmente a gente mexe o limpador de para-brisa, né? Na Volvo é o contrário, é bem aqui. Você tem o comando bem nesse botão aqui, onde você gira, né? Na Volvo não, no EX30, você gira ele e vai comandando. E o esguicho da água para limpar o vidro é aqui, ó. Esse pequeno botão aqui, como vocês podem ver, tem até o desenho aqui. Você aperta, segura e ele faz o esguicho d'água. Get that key, give it, nothing to wrap up. I ripped a new ribbon, they wanted to catch up. Wanted my good riddance, you saw me a rock bottom. You wanted a new winner, I paid the way for 'em. Take the pain, double it, put it in wave form. Safe to say, trouble ain't what you was made for. Keeping a ring on, I told them all game on the minute I came on. Questão ao painel, gente, ele não é só simples, né? Ele tem materiais reciclados e tudo mais em questão sustentável. Desde a parte dos bancos, né? Ele tem esse misto de couro com esse jeans. Esse jeans é totalmente reciclado, né? Tem alguns easter eggs aqui, como a bandeirinha da Suécia aqui. Porém, são materiais de primeira linha. Você passa a mão assim, você vê que é tudo texturizado, não tem nada de plástico áspero, plástico duro, né? Aliás, estamos falando de um Volvo, então aqui as saídas do ar-condicionado, por mais simples que seja, é um conceito, né? Então ele simplifica tudo nesse painel bem minimalista. Eu achei bem bacana. No começo você estranha um pouco, né? Porque quem está acostumado com botões e tudo mais, com um painel convencional,
estranha mais ou menos. Mas depois, com o tempo, conforme você começa a andar com o carro, você se familiariza muito bem, né? Como eu disse para vocês, de todos os carros que eu já testei da Volvo, esse aqui eu acho que é o carro mais divertido na minha opinião, né? Em questão de tamanho, questão de agilidade, velocidade, tudo mais. Eu achei esse carro bem a minha cara, assim, nessa questão de conceito, né? Uma coisa bem bacana também, tudo dentro do carro aqui foi desenvolvido como ele tem essa pegada mais sustentável, ele foi desenvolvido tudo aqui no centro, né, nesse túnel central aqui. Então ele evita bastante a passagem de fios pelas portas, entanto que os sons mesmo, ele não tem som, né, nas portas, ele tem apenas esse soundbar, que não vou desmerecer, é um soundbar apenas, mas é assinado, né, com Harman Kardon, ali como vocês podem ver, e um som assim, sensacional, sensacional. É tudo feito um estudo dentro da acústica dentro do veículo, e pelo fato de ser somente aqui na parte dianteira, é um som que te abraça, você ouve de todos os lados, de todos os cantos. Parece realmente um som 3D e parece realmente que tem o som nas portas, né? E pelo fato de ele ter essa questão sustentável de somente passar os fios aqui no centro, ele também não tem comandos de abertura de vidro do elétrico nas portas. É tudo centralizado aqui, apenas nesse painel central, como vocês podem ver. Tem o comando para abrir o vidro do lado do passageiro e o vidro do lado do motorista também. Ah, mas e os vidros de trás? Como é que você faz para abrir? Você aperta este pequeno botão aqui, escrito Rear, né? Ele acende, aí você consegue estar controlando os vidros traseiros também. Assim como você trava o carro por aqui também, né? E destrava o carro aqui. Uma coisa bem bacana que eu achei legal também, ele tem um porta-copos embutido aqui no centro do console. Você dá um cliquezinho, ele automaticamente sai um porta-copos para 2 copos, garrafa e tudo mais. Além disso, ele tem um carregamento por indução aqui no centro do console e aqui mais um porta-treco com saídas auxiliares tipo C para você estar ligando o seu celular ali. E o porta-luvas? Ele existe o porta-luvas? Tem o porta-luvas também, só que de uma maneira diferente. Não tem botões para você abrir o porta-luvas, né? Então você acessa tudo pela central multimídia aqui para abrir o porta-luvas. Esse botãozinho aqui, ó. Abrir o porta-luvas, fecha manualmente, né? Mas a abertura é aqui. Além da abertura do porta-luvas e questão de controle de outros elementos do carro, você acende o farol também por esse multimídia. Você controla os retrovisores também por esse multimídia. Olha só, você clica, ele dá a opção, né? Lado esquerdo ou lado direito. Você seleciona e você controla pelas flechas do volante, né? Tipo assim, quero colocar pro lado de cá, ó. Estou virando o retrovisor aqui, tudo pelo comando no volante. Ah, quero rebater os retrovisores, tudo por aqui também, ó. Dobrar os retrovisores. Olha lá. Consigo estar dobrando os retrovisores, tudo pelo comando aqui. Ah, o farol. Ele tá automático aqui no caso, né? Ah, mas quero acender o farol. Você clica aqui no farol e dá o OK aqui no volante. Ele acende o farol. Outra coisa bacana, as portas, né? Como eu disse para vocês, são minimalistas. Elas não têm som, não tem abertura de vidro, fechamento de vidro, mas é muito bonito o detalhe, né? Como vocês podem ver, essas maçanetas aqui em aço escovado, né? Um acabamento bem minimalista.
mas tudo muito suave ao toque, muito gostoso de passar a mão, né? Um acabamento primoroso, desde a parte aqui de cima, como aqui a pegada onde você segura, bem bacana. Aqui no centro, gente, tem uma luz de fora a fora, infelizmente eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas você consegue configurar, né, para te deixar um clima mais de um loungezinho dentro do carro, coisa que a Volvo sabe fazer bem à noite, né? O carro ele fica com uma iluminação bem gostosa. Então você consegue também estar adquirindo essa luz, né? De acordo com os comandos aqui no centro do multimídia. Então temos a aurora boreal, temos um sunset, né? Um pôr do sol, um brilho do sol. Temos também árvores. Aí ele vai iluminando de acordo com a cena vai acontecendo aqui. Ele vai trocando gradativamente as cores, trazendo um ambiente mais gostoso para quem está dentro do cockpit. Esse sistema aqui do multimídia, ele traz sistema Google integrado, né? O Maps, o assistente Play, né? O Android, o Apple CarPlay e o Android Auto também. Ele tem atualizações via OTA, Bluetooth de última geração, né? Câmeras de alta definição. Então, no caso, se você for colocar na ré aqui, ele já tem uma câmera de alta definição aqui, como vocês podem ver. Temos o sensor traseiro, o sensor dianteiro, que mostra aqui nesse mapinha, né? O modo de estacionamento visual 2D, que é exatamente esse modo que vocês estão vendo, e o som premium com som de bar poderoso, né? Além disso, é uma interface extremamente responsiva, né? Bem fácil você que tá no ré aqui, bem fácil de você mexendo, né? Bem fluido também, bem fácil de mexer e tudo mais. É bem tranquilo para quem ainda não tem essa adaptação de estar mexendo com telas e tudo mais, né? Em questão de performance, o X30 ele vem com um motor elétrico de 272 cavalos, né? E são 34 quilos grama força metro de tração traseira. Esse carro ele tem aquela sensação de leveza absoluta. A aceleração é instantânea, proveniente dos carros 100% elétricos, né? E o silêncio é completo. A suavidade impressiona bastante nessas questões aí. E a gente está falando de um carro que faz um 0 a 100 em apenas 5,3 segundos, um dos melhores da categoria que ele compete, né? Apesar de toda a força que esse carro tem, como eu disse para vocês, na minha opinião, é um dos mais divertidos para estar dirigindo e tudo mais, ele, ele é dócil, né, no uso urbano. Ele tem uma parada aqui no pedal que você tem um assistente. Então, conforme você acelera o carro, ele freia sozinho assim que você tira o pé do acelerador. Então, no dia a dia, se você usar essa questão de acelerar e soltar, você vai estar super bem com essa questão do acelerador. E a percepção do tamanho ela é ótima, né? E como eu disse para vocês, a direção é leve, o carro é bem pequeno nessa questão aqui e é bem bacana. Espelho fotocrômico, como eu disse para vocês, a Volvo ela economizou bastante em alguns conceitos aqui no interior do veículo, em questão de acabamento de pompas e tudo mais, porém não abriu mão da segurança, né? Nós temos o kit ADAS, que é o sensor de locomoção, né, o auxiliar, ele te ajuda na questão de você estar conduzindo na pista, leitor de faixa, leitor de placa, assistente de frenagem, correção do volante, espelho fotocrômico, como vocês podem ver com borda infinita. Aqui nós temos as luzes, tudo touch, né? Um breve toque. Aqui nós temos o espelho cortesia, mas sem a luz, para exatamente economizar nessa questão de acabamentos. Estamos falando de um carro sustentável, no caso, né? Mas bem bacana, assim, honesto, honesto. Como eu disse para vocês, é um carro mais divertido, né? Os carros mais divertidos que eu já dirigi da Volvo. 276 cavalos, 35 quilos de força metro aí para você estar acelerando. Então esse carro é um foguetinho na estrada. Os bancos do X30 são finos, leves e extremamente ergonômicos, né?
Ele segue um padrão escandinavo, com formato anatômico e ajustes simples. Lembrando que, como a gente está falando de um carro mais sustentável, ele não tem ajuste elétrico. É tudo manual, né? Conforme os carros normais aí, hoje no mercado. A espuma é firme na medida certa, mantendo o corpo bem apoiado. Para longos trajetos ele surpreende bastante, né? E para o uso urbano ele é perfeito. Questão ao porta-mala, galera. Ó, eu demorei um pouquinho para achar onde que abre o porta-mala, mas esse pequeno botãozinho aqui, ó, bem aqui, tá vendo, ó? Clicou aqui, ele tem abertura elétrica, né? São 318 litros aqui dentro do porta-mala. Não é gigante, mas a abertura é grande, como vocês podem ver. O espaço é bem utilizado. Há também um porta-malas dianteiro, o Frank. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, como vocês podem ver, temos o Frank, né? Que seria um porta-mala mais pequenininho para cabos e uma pequena mala. Como ele é elétrico, ele não tem um motor dianteiro e ele também dispensa o uso de manta acústica aqui no capô. Aqui nós temos o acesso ao limpador do para-brisa, né? Com a frente fechada, proveniente dos carros 100% elétricos, cheio de mosquitinho, pegando na estrada aí. Olha só. Bem minimalista, né? E tranquilo também. Aqui também temos a parte dos fluidos para você estar acessando aqui dentro do capô. Vamos fechar aqui. Ah, sem contar também, né, pelo fato de ser um carro mais sustentável, ele não dispensou o uso das alças pantográficas para você estar abrindo o capô do veículo, né? Muito bonito esse carro. Eu acho um dos designs mais bonitos, né, da Volvo. Sou suspeito para falar porque, em questão de tamanho, eu acho que esse carro seria o tamanho ideal para o meu uso, para o dia a dia, né? Um carro bem bacana. Como eu disse para vocês, detalhe das rodas também, aro 18 polegadas. O tamanho dele, para mim, é um tamanho excepcional para o uso do diário. Não é um carro grande para a família, mas é um carro que atende às necessidades de um adulto hoje em dia, até um casal, né? Fechamento elétrico aqui do porta-mala. Ele dispensa o uso de steps, né? Aqui nós temos somente o cabo de carregar. O X30 Plus ele usa uma bateria de 69 kW, né, e entrega uma autonomia aproximada de até 476 km no uso urbano e entre 330 e 350 km no ciclo misto realista, né? O carregamento você consegue fazer até 153 kW no carregador rápido e de 10 a 80% demora cerca de 26 minutos mais ou menos. É prático, é rápido, funciona em algumas rotinas urbanas e até para as viagens médias, né? Igual nesse caso, eu estou indo para São Paulo tranquilamente com o nosso Volvo EX30. Inclusive, estou parado aqui num ponto de carregamento da Volvo, que tem lá na frente, né? Que é gratuito para as pessoas que têm o veículo da Volvo. He goes back to stone,
questão à segurança, a gente não tem nenhuma surpresa, porque afinal é um Volvo, né, ao qual nós estamos falando. Então ele traz Pilot Assist, manutenção de faixa, frenagem autônoma avançada, detecção de ciclistas ao abrir as portas, câmera de alta definição, alertas de pontos cegos, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de mudança involuntária e proteção estrutural reforçada. O carro te protege o tempo todo, mesmo quando você não está percebendo, porque estamos falando de um Volvo, né, gente? Esse carro é todo construído nos melhores conceitos de segurança possíveis e imagináveis na indústria automotiva. É isso aí, galera. Dirigir um Volvo X30 Plus é como dirigir um futuro com simplicidade. Ele é tecnológico sem ser complicado, ele é compacto sem ser apertado, ele é forte sem ser agressivo, ele é elétrico sem exigir adaptações radicais. E acima de tudo é um Volvo, né, galera? Isso significa segurança, solidez, conforto e inteligência. O X30 não tenta impressionar com luxo exagerado. Ele impressiona com a lógica, com experiência, com cuidado. E no final deste mergulho, uma coisa que eu posso te dizer, nessa experiência que eu tive com o Volvo X30, ele não é apenas um Volvo mais barato, é um Volvo mais inteligente para uso urbano, né? Que o pessoal quer estar aplicando esse carro aqui. Gostaram, gente? Ó, autoteste dessa semana trazendo o Volvo X30 Plus. Você não segue as redes sociais do Autofoco? Segue a gente lá no nosso Instagram, Autofoco RP, lembrando que eu coloco conteúdos exclusivos lá no nosso Instagram. Também tem nosso canal no YouTube, caso você perca um programa aqui na TH+, eu subo tudo lá no nosso canal, Autofoco RP. Beleza? Galera, tô indo nessa. Semana que vem tô de volta com muito mais conteúdo aqui no Autofoco. Valeu, fui!